Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando nosso estudo de A Sentinela, estudo número 30, que tem o seguinte tema: podemos continuar aprendendo com os ensinos básicos da Bíblia. Iremos fazer essa consideração completa, com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer imenso de coração ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Isso com certeza fortalece a nossa fé, nos ajuda a continuar servindo a Jeová e mostra o quanto queremos fazer a sua vontade. Pegue aí a sua publicação, o seu telefone e vamos juntos preparar o nosso estudo, está muito interessante. Vai nos ajudar a continuar fortalecendo a nossa fé. Como dito, vamos fazer essa consideração com leitura, perguntas e resposta e iremos iniciar exatamente nesse momento. Então, repetindo o tema, podemos continuar aprendendo com os ensinos básicos da Bíblia. O texto base, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas, embora vocês as saibam e estejam bem estabelecidos na verdade. O objetivo desse estudo? Ver como os ensinos básicos que aprendemos quando começamos a estudar a Bíblia ainda podem nos ajudar hoje. Então, vamos fazer o início da nossa consideração lendo o parágrafo número 1. Os ensinos básicos da Bíblia mudaram nossa vida. Por exemplo, ao aprender que o nome de Deus é Jeová, você começou a se achegar a Ele. Depois de aprender o que acontece quando uma pessoa morre, você não ficou mais se perguntando se seus parentes que morreram estavam sofrendo. E quando aprendeu que a Terra vai se tornar um paraíso, você parou de se preocupar com seu futuro. Você teve certeza de que poderia viver não só por um curto período de 70 ou 80 anos, mas para sempre. Pergunta: como os ensinos básicos da Bíblia mudaram a sua vida? Então, quando aprendemos o que vai acontecer com a terra, com os mortos e o significado do nome de Jeová, ficamos contentes e felizes de ter tido a oportunidade de conhecer esses ensinos. Leitura do 2. Nós nunca paramos de nos beneficiar das verdades básicas da Bíblia. Em sua segunda carta, o apóstolo Pedro escreveu para cristãos que estavam bem estabelecidos na verdade, ou seja, eles eram maduros. Mas naquela época, falsos instrutores e pessoas más estavam tentando desviá-los da adoração verdadeira. Pedro queria fortalecer os irmãos para ajudá-los a resistir a essa ameaça. Por isso, ele os lembrou de coisas que já tinham aprendido. Esses ensinos ajudariam aqueles cristãos a continuar leais a Jeová até o fim. Pergunta: como o apóstolo Pedro mostrou que até cristãos maduros podem se beneficiar dos ensinos básicos da Bíblia? Pois quando ele escreveu a segunda carta, ele escreveu para irmãos já estabelecidos na fé. Mas, como havia algumas pessoas tentando desviá-los da fé, Pedro lembrou eles a continuarem na fé. Leitura do 3. Mesmo servindo a Jeová há muitos anos, ainda podemos aprender novas lições com as verdades básicas da Bíblia. Pense na seguinte ilustração. Um chefe de cozinha habilidoso e um aprendiz talvez usem os mesmos ingredientes básicos para preparar um prato. Mas o tempo e a experiência ajudam o chefe a usar esses ingredientes básicos de maneiras novas e diferentes, extraindo o melhor deles. Da mesma forma, pessoas que servem a Jeová há muito tempo e novos estudantes da Bíblia conhecem os mesmos ensinos básicos da Palavra de Deus. Mas eles talvez olhem para esses ensinos de maneiras diferentes. Desde que nos batizamos, é provável que nossa vida e nossos privilégios de serviço tenham mudado. Mas meditar nas verdades que aprendemos há muito tempo nos ajuda a encontrar novas formas de aplicá-las à nossa situação atual. Vamos ver 3 ensinos básicos da Bíblia e o que cristãos maduros podem aprender com eles. Pergunta: que a ilustração nos ajuda a ver que os ensinos básicos da Bíblia são úteis até para cristãos maduros. É a ilustração do chefe de cozinha experiente e o aprendiz. O chefe de cozinha
vai usar da melhor forma os ingredientes extraídos, o que eles têm de melhor. Assim também é um cristão maduro. Ele vai pegar os ensinos básicos e aplicar de uma forma que se adapte na necessidade dele hoje. O parágrafo número 4 ele tem o seguinte subtítulo: Jeová é o Criador. Mas notem que eu não irei fazer essa leitura porque a pergunta era uma pergunta tanto pessoal. E os irmãos sabem que perguntas pessoais eu particularmente não gosto de responder. Então vamos dar continuidade, leitura do parágrafo 5. Saber que Jeová é o Criador também nos ajuda a ser humildes. Por exemplo, por um tempo, Jó se concentrou demais em si mesmo e em outros humanos. Para ajudá-lo, Jeová o lembrou de que ele era o Criador Todo-Poderoso. Com esse lembrete, Jó pôde entender que tudo que Jeová faz sempre está certo. Explicando que os humanos nunca deviam se achar superiores a Deus, Isaías escreveu mais tarde: Será que o barro pode dizer ao oleiro: O que você está fazendo? Então a pergunta: que verdade da Bíblia nos ajuda a ser humildes? É saber que Jeová é o Criador de todas as coisas, pois quando sabemos disso, não ficamos questionando a Deus, assim como Jó fez. Pelo contrário, iremos aceitar o modo de Jeová agir, lembrando que ele é o oleiro e nós somos o barro. Leitura do 6. À medida que um cristão vai ganhando experiência, ele pode começar a confiar demais nas suas próprias opiniões, em vez de buscar a orientação de Jeová e da Bíblia. Quando isso acontece, é bom o cristão parar e meditar em como a sabedoria e o poder do Criador são incomparáveis. Assim, essa verdade básica vai ajudá-lo a continuar humilde e a entender que os pensamentos de Jeová são mais importantes do que suas próprias opiniões. Pergunta: quando seria bom meditar na sabedoria e no poder do nosso Criador? Quando formos adquirindo sabedoria ou experiência, pois nesse momento podemos achar que sabemos de tudo e deixamos de buscar a orientação de Jeová, pois quando reconhecemos a sabedoria de Jeová, vamos continuar sendo humildes. Leitura do 7. Raela, que mora na Eslovênia, conseguiu aceitar uma nova orientação da organização por lembrar que Jeová é o Criador. Ela conta: às vezes, eu acho difícil aceitar algumas decisões dos que estão na liderança. Por exemplo, eu vi o boletim número 8 de 2023. Mesmo assim, na primeira vez que vi um irmão de barba fazendo discurso, eu fiquei muito incomodada. Então, eu orei a Jeová e pedi que ele me ajudasse a aceitar essa mudança. Raela entendeu que, por ser o Criador dos céus e da terra, Jeová é perfeitamente capaz de guiar a sua organização na direção certa. Às vezes, você também acha difícil aceitar um novo entendimento ou uma nova orientação? Então, a melhor coisa a fazer é ser humilde e tirar tempo para meditar na sabedoria e no poder do seu Criador. Pergunta: o que Raela fez para aceitar uma nova orientação? Então Raela teve que se lembrar que Jeová é o Criador e que ele sabe de todas as coisas. Ela diz que foi difícil aceitar quando viu pela primeira vez um irmão de barba fazendo boletim. Por ela ser humilde, ela aceitou essa nova orientação. Subtítulo: Deus não causa o sofrimento. Novamente, esse parágrafo eu não vou ler porque é uma pergunta pessoal. Dando continuidade, leitura do 9. Nós sabemos que precisamos ser pacientes enquanto esperamos Jeová acabar com o sofrimento. Mas quando nós ou alguém que amamos passa por problemas, injustiças ou por uma perda, podemos achar que Jeová está demorando para agir. Em situações como essas, seria bom relembrar por que Jeová permite que pessoas boas enfrentem dificuldades. Também podemos meditar no propósito de Jeová de acabar para sempre com o sofrimento. Pergunta: em que situações seria bom lembrarmos por que Jeová permite o sofrimento? Então, quando alguém que amamos passa por problemas, injustiça ou por uma perda, pois nessas horas podemos achar que Jeová está demorando para agir. Nesses momentos, devemos meditar nos propósitos de Deus. Leitura do 10. A verdade sobre o sofrimento pode nos ajudar a perseverar. Anne, que mora na ilha de Mayotte, no Oceano Índico, conta: uns anos atrás eu perdi minha mãe e isso me deixou arrasada. Mas eu procuro sempre lembrar que Jeová não é o responsável pelo sofrimento. Pelo contrário,
Ele quer muito ressuscitar as pessoas que amamos e acabar com tudo que nos faz sofrer. Meditar nessas verdades me ajuda a sentir uma paz que não dá nem para explicar. Pergunta: o que ajuda Anne a lidar com a perda da mãe? É saber que Jeová não é o responsável pelo sofrimento, pelo contrário, ele quer ressuscitar as pessoas que amamos e essa verdade ajuda ela a perseverar. Leitura do 11. Saber por que Deus é paciente e permite o sofrimento pode nos motivar a continuar pregando. O apóstolo Pedro explicou que a paciência de Jeová dá oportunidade para que muitos se arrependam e sejam salvos. Em seguida, ele escreveu: pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Um dos nossos atos de devoção a Deus é a pregação. Assim como nosso Pai, nós amamos as pessoas e queremos que elas vivam para sempre no novo mundo. Jeová continua dando às pessoas do seu território a oportunidade de adorá-lo. E você tem o privilégio de ser colaborador de Deus, ajudando o maior número de pessoas a aprender sobre ele antes do fim. Pergunta: por que é bom saber os motivos de Jeová permitir o sofrimento? Porque saber disso pode nos ajudar a continuar pregando, pois isso ajuda muitos a fazer mudanças na vida. Por isso que devemos aproveitar esse tempo para ajudar outros a também vir adorar a Deus. Subtítulo: Estamos vivendo nos últimos dias. Leitura do 12. A Bíblia descreve exatamente como as pessoas seriam nos últimos dias. Só de olhar a atitude cada vez pior das pessoas ao nosso redor, percebemos que essa profecia está se cumprindo. Estamos realmente nos últimos dias. Isso nos faz ter total confiança na palavra de Deus. Pergunta: entender que estamos vivendo os últimos dias nos dá que confiança? Nos dá total confiança na palavra de Deus. Leitura do 13. Saber que estamos nos últimos dias desperta em nós um senso de urgência. Em Lucas, capítulo 12, do 15 ao 21, Jesus contou uma ilustração que nos ensina que devemos estabelecer as prioridades certas. Por que o homem rico foi chamado de insensato? Não porque ele tinha muitas posses, mas porque dava prioridade às coisas erradas. Ele acumulava tesouros para si, mas não era rico para com Deus. Fazer isso foi um grande erro. Afinal, o tempo de vida que aquele homem tinha era limitado. Deus disse a ele: esta noite exigirão de você a sua vida. O que essa ilustração nos ensina? O tempo que resta até o fim deste sistema é muito curto. Então, devemos nos perguntar: será que os meus alvos mostram que eu tenho senso de urgência? Que tipo de alvos eu incentivo meus filhos a ter? Eu uso meu tempo, minha energia e meus recursos principalmente para acumular tesouros para mim ou para acumular tesouros no céu? Pergunta: pensando na ilustração de Jesus em Lucas 12, do 15 ao 21, o que devemos nos perguntar? Será que os meus alvos mostram que eu tenho um senso de urgência? Que tipo de alvos eu incentivo meus filhos a ter? Eu uso meu tempo, minha energia e meus recursos principalmente para acumular tesouros para mim ou para acumular tesouros no céu? Leitura do 14. Nosso modo de viver pode mudar completamente quando meditamos nas evidências de que estamos nos últimos dias. Foi isso que aconteceu com uma irmã chamada Mick. Ela diz: quando terminei a escola, eu queria muito fazer faculdade e trabalhar como pesquisadora da vida animal. Eu também tinha o alvo de ser pioneira regular e servir onde há mais necessidade. Mas amigos experientes me aconselharam a avaliar se realmente conseguiria fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eles me lembraram que o fim deste sistema estava próximo e que no novo mundo eu teria a eternidade para estudar todos os animais que eu quisesse. Então, eu decidi fazer cursos mais práticos que não tomassem muito do meu tempo. Dessa forma, consegui me manter no serviço de pioneira regular e, mais tarde, me mudar para um território com mais necessidade no Equador. Hoje, Mickey e seu marido servem no circuito nesse país. Pergunta: por que é importante meditar nas evidências de que estamos nos últimos dias e como a experiência de Mickey mostra isso? Porque quando meditamos que estamos nos últimos dias, pode mudar nossa maneira de viver. Foi exatamente isso que aconteceu com Mickey. Quando terminou os estudos, ela queria fazer faculdade e ser pioneira regular.
Com a ajuda de alguns amigos, ela percebeu que não daria conta de fazer isso tudo. Então ela optou em fazer cursos mais rápidos e foi ser pioneira regular. Leitura do 15. Quando reconhecemos que estamos nos últimos dias, conseguimos manter o senso de urgência na pregação, mesmo que alguém de início rejeite as boas novas. A verdade é que as pessoas podem mudar. Veja o exemplo de Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele viu com os próprios olhos Jesus crescer e se tornar o Messias e um instrutor sem igual. Mesmo assim, por anos, Tiago não seguiu Jesus. Foi só depois de Jesus ressuscitar que ele se tornou um discípulo, e um discípulo muito zeloso. Então, jamais desista dos seus parentes, nem daqueles no seu território que ainda não mostraram interesse pela verdade. Pode ser que aquilo que você diz para eles hoje só tenha resultados no futuro, talvez depois que a grande tribulação começar. Pergunta: como o exemplo de Tiago mostra que não devemos desistir das pessoas? Tiago era meio-irmão de Jesus, viu ele crescer e evangelizar, mas foi somente depois da ressurreição que ele começou a seguir a Cristo. Isso nos ensina que não podemos desistir das pessoas. Subtítulo: continue dando valor aos lembretes de Jeová. Note que essa pergunta também ela é pessoal, então não irei nem fazer a leitura e nem a pergunta. Parágrafo 17 com a leitura. Nós, testemunhas de Jeová, ficamos animados quando recebemos um novo entendimento de uma verdade da palavra de Deus. Mas também damos muito valor aos ensinos básicos da Bíblia que nos atraíram a Jeová. Se tivermos a tendência de insistir em nossas opiniões em vez de seguir as orientações da organização, devemos ser humildes e lembrar que nosso Criador, sábio e todo-poderoso, é quem está no controle da organização. Se nós ou alguém que amamos passar por uma dificuldade, seria bom sermos pacientes e pensarmos em por que Jeová permite o sofrimento. E ao escolher como vamos gastar nossos recursos e nosso tempo, precisamos manter o senso de urgência e lembrar que vivemos nos últimos dias. Agindo assim, os lembretes de Jeová vão continuar a nos fortalecer, nos motivar e nos tornar mais sábios. Pergunta: em que situações seria bom pararmos para meditar nos ensinos básicos da Bíblia? Quando por algum motivo queremos seguir nossa própria opinião. Então, nesse momento, devemos ser humildes e dar atenção às orientações da organização de Jeová. Também quando alguém passa por uma dificuldade ou como vamos usar nossos recursos e energias. Vamos agora fazer as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: que lições podemos aprender com os seguintes ensinos? Jeová é o Criador? Podemos aprender a ser mais humildes, pois quando reconhecemos que Jeová é o Criador e sabe de todas as coisas, confiamos totalmente nele e não temos dúvida que ele sempre vai nos ajudar. A segunda pergunta: que lições podemos aprender com os seguintes ensinos? Deus não causa o sofrimento. Aprendemos a ser pacientes e temos o nosso coração tranquilo, pois quando aprendemos que não é Jeová que causa o sofrimento, nos dá a oportunidade de confiar totalmente nele, pois somente ele pode nos dar a oportunidade de ressurreição. A última pergunta: que lições podemos aprender com os seguintes ensinos? Estamos vivendo nos últimos dias? Aprendemos a ter senso de urgência, pois isso vai nos ajudar a não perder tempo com coisas seculares, mas dar total atenção às coisas de Deus e aproveitar o tempo que temos para ajudar outros a vir também adorar a Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.